A nossa live de ontem foi sobre o nosso estado emocional. E quem tá aqui pela primeira vez, talvez estranhe. Tá, Jé, tu vai falar de estado emocional? Tu não vai falar de comida? Tu não fala de emagrecimento? Sim, eu falo sobre emagrecimento sem falar de comida, porque você vai ver que não é isso que você precisa saber. Não é isso que você precisa trabalhar. Tem muita coisa que você precisa trabalhar antes, para aí sim, no final, ver o seu comportamento se está certo ou está errado. Para que o seu comportamento certo aconteça de forma natural e não com esforço e sofrimento. Por isso que a gente precisa falar sobre as nossas emoções, porque o nosso comportamento, eles são guiados pelas nossas emoções, tá bom? Então eu falei que existem duas formas de mudar o nosso estado emocional. Porque muitas pessoas estão lá no estado emocional muito negativo, tristes, depressivas, estressadas, irritadas, com raiva, e parece que vivem cada vez mais esse estado, não conseguem sair. E existe uma forma de você sair assim, ó, de repente. Então, a gente aprendeu ontem que existem duas formas de mudar esse estado emocional. Então, a primeira forma é pela mudança da maneira como a gente usa o nosso corpo físico. E a segunda maneira é pela mudança do foco. E ontem a gente viu essa primeira sobre o nosso corpo físico, as nossas expressões faciais. E aí, quero saber do exercício de ontem. Como é que foi? Vocês conseguiram fazer sorrir no espelho? Como que vocês se sentiram? Conta aqui um pouquinho para mim. Vocês conseguiram fazer o exercício do sorriso? Ó, eu fiz e me senti engraçada. Que bom, Monique. Por quê? Porque se a gente tá triste, tá estressada e acontece alguma coisa que a gente acha engraçado, muda o estado emocional. Essa é a intenção também. Ó, a Lu falou que foi maravilhoso. Ó, a Michele, brilhosa. As Amoras sabem o que é brilhosa, né? A Amora que estava na live da brilhosa. Ó, eu fiz, muito legal, eu fiz. Que bom, meus amores, vocês precisam continuar fazendo, tá bom? Isso é muito importante. Eu vi fotos de vocês que vocês me marcaram ali com escrito com batom, sorria no espelho ou papelzinho, sensacional. Deixa ali, vamos aprender a viver num estado emocional de alegria, de felicidade, de gargalhada, quem achou engraçado. Ó, o meu esposo correndo de mim, que bom. Você fez ele rir também. Mudou o estado emocional dele também, caso ele estivesse triste ou estressado. Isso é muito importante, mais importante do que a gente imagina. Porque quando a gente está bem, a gente não quer descontar as emoções na comida. Quando a gente está bem, a gente toma decisões racionais e não pelo nosso emocional que está ali ruim, triste, cabisbaixo, e aí te fala, ai, come alguma coisinha para você ficar feliz. Não precisa. Eu fiz até uma foto sorrindo e postei nas redes sociais. Que bom, Sil! Que bom! Ó, ontem eu não tinha assistido, mas a Thalita me enviou o vídeo e comecei a fazer. Até meus filhos estão fazendo comigo. Muito obrigada, Amora Thalita, que enviou o vídeo para amiga. Olha só que coisa boa. Que coisa boa, Vanessa. Fico feliz que você tenha feito com seus filhos também. Que bom que vocês gostaram. E ó, continuem fazendo, tá? Ó, Mi, já preciso te contar uma coisa. Sábado eu fiz uma festinha para minha sogra, só algumas pessoas e troquei tudo por saudável. Parabéns, Mi. Como a gente vê que é possível fazer coisas deliciosas e saudáveis, não é? Às vezes a gente tem um bloqueio em relação a isso. Mas não, eu já vi festinhas inteiras, até de criança, com tudo saudável e delicioso, onde todo mundo amou. Parabéns, Mi. Arrasou. Então vamos lá. Então vamos falar sobre esse tal de foco? Vamos falar sobre esse tal de foco que também pode mudar o seu estado emocional? E eu quero mostrar para vocês o poder dele, o poder do foco, o poder da concentração, como isso é importante, o que tem a ver com emagrecimento. Calma que tudo vai fazer sentido, tá bom? Então, assim, ó. Vocês sabiam que se a gente quiser, a gente consegue se sentir deprimida de um momento para o outro? Tá tudo bem, não tem nada de errado e de um momento para o outro a gente consegue ficar triste, se sentir deprimida e é bem simples, tá? É só a gente focar, que eu não quero que vocês façam, né? É só para vocês entenderem. É só a gente focar em alguma coisa bem ruim do nosso passado, algo que aconteceu e não foi nada legal. Se a gente ficar pensando nesse acontecimento ruim, a gente consegue até reviver aquele sentimento.
É ou não é? E pode ter acontecido há 10, 15, 20 anos. Mas dependendo de quão forte você consegue trazer essa lembrança, você consegue sentir como se ele tivesse acontecido ontem novamente. E a gente poderia ficar triste e deprimida de uma hora para outra só por ter focado nisso. Teve uma vez que eu estava contando para o meu marido da morte da minha cachorrinha. Tinha acontecido há mais de 10 anos atrás. Só que eu contando para ele, eu revivi aquela cena e eu comecei a chorar. E tipo, já tinha passado mais de 10 anos, muito mais de 10 anos. Só que assim, eu lembrei daquela cena, de como foi, e eu fiquei muito triste. Só porque eu foquei no acontecimento do passado. E assim, ó, vocês já assistiram um filme horrível? E pode ser em qualquer aspecto que você tenha achado horrível por perda de tempo ou porque te deixou com um sentimento ruim, um filme muito ruim, tá? Vocês detestaram. Por acaso vocês parariam para assistir esse filme que vocês odiaram centenas de vezes? Vocês parariam ali a vida de vocês para assistir um monte de vezes, de novo, um filme horrível? Eu tenho certeza que não. Vocês não precisam nem me responder, mas pode responder, tá? Mas eu tenho certeza que não. Por quê? Porque se vocês não se sentiram bem fazendo isso, seria uma perda de tempo. Não faz sentido nenhum a gente parar para ver uma coisa que a gente odiou, né? Então tá bom. Mas então por que você volta e fica lembrando dos filmes, dos acontecimentos ruins da vida de vocês com tanta frequência? Por que vocês fazem isso? E por que eu sei? Porque vocês me falam. Ai, já aconteceu tal coisa. Ai, não sei o que. Eu tô triste porque semana passada, nossa, eu tô assim, tô comendo tudo, porque há um mês atrás aconteceu tal coisa, tal coisa. Por que vocês ficam revivendo um filme horrível da vida de vocês? O que vocês ganham com isso? Da mesma forma que não faz sentido. Da mesma forma como assistir um filme de verdade ruim não faz sentido. Então, para que reviver coisas que já passaram? Talvez escolhas ruins que vocês fizeram e se arrependeram. Para que ou perdas até que vocês tiveram? E isso não vai mudar. Isso não vai mudar. Não vai adiantar, não vai fazer você voltar no tempo, escolher certo e não se arrepender. E só vai ter uma consequência, sim. Vai te deixar no estado atual de tristeza. Você vai reviver algo do passado, vai sentir hoje e vai entrar num estado atual de tristeza. E a gente já sabe que na nossa mente existe uma programação muito profunda de que quando você está triste, você vai comer. Tá lá a programação. Quando vocês vêm justificar para mim, nossa, já eu tô muito triste, eu tô comendo demais, mas é porque assim, ó, deixa eu te explicar. Ano passado, aí começa a explicar tudo que começou a acontecer de ruim, tá? Um passado está influenciando na sua decisão presente. Mas o que você não sabe é que não é a decisão que está influenciando, é na sua emoção que está influenciando. E aí, quando você está numa emoção, no estado emocional ruim, já tem um gatilho e ali já está muito bem enraizado para você comer quando você está assim, triste, decepcionada, frustrada por uma escolha errada que fez há não sei quanto tempo atrás, mas está revivendo isso no presente. E aí você come. E outra, não são só experiências passadas, não. Já tem gente que está falando aqui, ó, e eu tenho ansiedade. Pois é, vocês podem ficar hoje focando em algo que ainda nem aconteceu, que vai acontecer. E aí vocês já se sentem mal por antecipação. E infelizmente é o que as pessoas fazem na maioria das vezes, quase todos os dias. Ou estão sofrendo por algo que passou, ou estão sofrendo por algo que ainda nem aconteceu. E aí entram no estado emocional negativo, ruim, de tristeza, de ansiedade, e desconta tudo na comida. Então a gente está aprendendo na live de ontem e na live de hoje como mudar esse estado emocional, independente do que aconteceu, independente do que vai acontecer, porque problemas, infelizmente, minhas amoras, eu não tenho como vir aqui ensinar vocês a não ter problema, porque não existe. Se alguma de vocês souber, por favor, me conta. Por favor, me conta, porque eu ainda não aprendi. Então, a gente tem que aprender a lidar com esses problemas, porque eles vão existir. Passados, futuros, coisas que estamos preocupadas que ainda vai acontecer, isso vai continuar acontecendo. Mas por isso que a gente precisa aprender a não entrar nesse estado emocional e ficar nele, e aí não consegue ver solução,
Por conta do estado emocional, por conta do foco, que é o que eu vou falar para vocês hoje. E da mesma forma, se vocês quiserem se sentir assim, ó, como se vocês estivessem em êxtase, nesse momento de tanta alegria, não seria possível da mesma forma? Você pode fazer com a mesma facilidade que quando lembrava de uma coisa ruim ficava triste. Você também é capaz de focar ou relembrar um momento que experimentou uma felicidade enorme, é ou não é? E reviver esse momento. Focar nesse momento e sentir hoje algo muito bom. Você consegue focar como o seu corpo se sentiu naquele momento. Você é capaz de lembrar com detalhes tão claros que você consegue sentir de novo o mesmo sentimento. Podem apostar que vocês são capazes de fazer isso. O problema é que às vezes a gente não está treinada a fazer isso. Às vezes a gente quer focar naquilo que aconteceu de ruim. Tá fazendo sentido. Vocês estão falando. Ótimo, ótimo. Então é possível a gente se sentir bem, mudar esse estado emocional com a ajuda do foco. E ó, cliquem aqui no coraçãozinho, não esqueçam, hein? Cadê a Poli? Cadê a Poli que tava prometendo? Eu sei, a Poli já me falou que tá aqui apertando no coraçãozinho. Quem não viu é porque ontem eu tive uma chantagem aí. Não é chantagem, né, Poli? Foi uma proposta. Ela falou, gesto, mudar a live para as 14 horas, eu fico apertando no coração do início ao fim da live, todos os dias. Aí, como é que eu não vou aceitar uma coisa dessa? É claro, né? Então, vamos continuar, minhas amoras. Assim, ó, se vocês estão preocupadas com o que vai acontecer no futuro, que eu tô lendo muitas aqui, já realmente eu sou muito ansiosa, sou muito preocupada, vocês também podem focar da mesma forma nas coisas boas que podem acontecer, no lado bom de tudo, e já ficar felizes e esperançosas pelo que tá por vir. Porque se você está preocupada, vai acontecer uma coisa, pode dar certo ou não dar certo. Por que a gente só foca no pior? E aí fica triste, ansiosa, preocupada. E por que não? Poxa, mas o que de bom pode acontecer? E se acontecer isso de bom? E para acontecer isso de bom, será que eu posso fazer alguma coisa hoje para ajudar? Não, não posso. Então tá bom, então eu tenho que esperar. Mas eu não vou ficar pensando lá e focando no que de pior pode acontecer. E aí ficar preocupada, estressada, ansiosa e afetar o seu presente, o seu dia de hoje. Então é uma escolha. É sempre uma escolha no que a gente pode focar. E Amora, é o seguinte, como vocês se sentem sobre as coisas e o significado que vocês dão para as experiências que vocês têm, tudo depende do foco que vocês escolhem dar. Eu já contei isso, mas faz um tempo, e a gente tem sempre muita Amora nova aqui. A mãe de uma amiga minha. Ela que conta quando ela era pequena, o pai dela abandonou ela. Abandonou ela, a mãe e mais 4 irmãos, todos bem pequenininhos. E ele abandonou a família para ficar com outra mulher, para formar uma outra família. E por causa desse abandono, eles passaram muita dificuldade financeira, porque era uma mãe com 5 crianças, era ela e mais 4 irmãos. Com 5 crianças pequenas, eles chegaram a passar fome, passaram muita dificuldade. Naquela época, a gente sabe que era muito normal passar fome mesmo, né? E ela conta que realmente foi bem, bem difícil. Mas mesmo sendo quase impossível, ela decidiu focar nas coisas boas. Olha só, ela escolheu focar nas lembranças boas que ela tinha do pai dela, que enquanto ele foi presente, ele era um bom pai. E ela fala da história até com compaixão, sabe? Ela diz assim, ó, poxa, mas tadinho, né? Ele se apaixonou, ele não pensou direito, ele fez o que a cabeça dele achava que era certo no momento. Ele não pensou nas consequências e depois ele sofreu muito, porque ele se arrependeu, ele sofreu muito também pelo que ele fez, mas foi o que ele soube fazer na época. Olha só, olha como ela escolheu focar na história. Por mais que ele tivesse errado, muito, muito, né? Ela escolheu focar nas coisas boas, mas ela foi a única dos 5 irmãos, ela foi a única que agiu dessa forma. Os outros, eles só focaram no quanto de ruim o pai deles fez para eles. E eles focaram nisso e toda a vida deles se baseou na consequência. É ou não é? E ela não. E ela também foi a única que se deu bem, emocionalmente falando, até financeiramente, a vida dela andou. Os outros cresceram amargurados e tiveram consequências por causa disso. E não foi por conta do que aconteceu. Prestem atenção. Porque a mesma coisa aconteceu com todos os 5 filhos. Igualzinho.
É ou não é? Mas foi por conta do que eles decidiram focar. Foi por conta do que eles decidiram relembrar, reviver, voltar a sentir todos os dias, dia após dia. E tudo interferiu na vida deles. Que história, né, Karen? É verdadeira. E olha como teve uma delas, a mãe da minha amiga, que focou no lado bom de tudo isso. E o que ela sentia quando ela falava assim, poxa, tadinho, né? Ele também se arrependeu, não sabia o que estava fazendo, depois ficou tão arrependido. Qual era o sentimento que ela tinha nesse momento? De compaixão, entende? Ela focava, poxa, mas ele foi um bom pai no momento que ele estava ali. Foi pouco tempo, mas eu lembro das coisas boas que ele fazia pra gente. Então, esse sentimento, isso mesmo, Kai, ela liberou perdão, ela perdoou, e o perdão liberta, e os outros não, ficaram aprisionados naquele acontecimento. Minhas amoras, um fato, ele é um fato. Como assim, Gé? Um fato não tem sentimento. Por exemplo, o pai dela abandonou ela. É um fato. A gente que coloca sentimento nisso. Eu sei que parece duro, parece meio frio falar dessa forma, mas é verdade, vocês conseguem entender isso, né? É um acontecimento, é um fato, não tem sentimento, aconteceu. Aí a gente vai lá e coloca sentimento nisso. E a gente revive esse sentimento tantas e tantas vezes e entra num estado emocional, às vezes depressivo. Teve irmão que viveu depressivo a vida inteira por conta desse fato que colocou um sentimento, porque ele decidiu focar em todas as coisas ruins. E o mesmo fato que aconteceu, ela decidiu focar nas coisas boas. Então, o fato é um fato sem sentimento, é a gente que coloca sentimento nele. E é o sentimento que move os nossos comportamentos. E como eu falo aqui de emagrecimento, eu trabalho com isso há muito tempo, com muitas mulheres. É o emocional que dita que você precisa comer alguma coisa. Sabe, você já sentiu aquele dia que você fala, meu Deus do céu, eu preciso comer uma barra de chocolate, senão parece que eu vou morrer, vou ter um troço. Eu preciso. É o emocional que tá ali tão aflorado que você não tá conseguindo saber lidar. É tanta emoção que tá acontecendo que você não tá conseguindo saber lidar. E já tá programado na tua mente que quando você come, você sente prazer e alívio. Só que é muito rápido. É um prazer muito rápido. E depois que ele passa, aquele mesmo sentimento continua, só que aí você ainda tem um arrependimento porque comeu uma barra inteira de chocolate, tá? Às vezes até passando mal. Mas percebe como as emoções são tão fortes que você tem a sensação de que você precisa. E não é fome. Faz muito sentido, ela tá falando verdade. Então, por isso, minhas amoras, que eu vou bater no emocional. Eu não vou ficar falando para vocês, não comam chocolate. Se você comer chocolate, você vai engordar. O que adianta eu falar isso para você? Se você sente um impulso tão grande de comer o chocolate que é mais forte do que você. Então a gente precisa trabalhar esse impulso, não o comportamento de comer chocolate. Não adianta. Eu fui chocolatra assumida por muitos anos. Muitos anos. E era muito fácil alguém falar para mim: "Ah, tu tá acima do peso, para de comer chocolate". Mas eu não conseguia. Não é assim simples. Se a gente não trabalhar o impulso que nos obriga a comer, o que eu falei hoje no áudio do Telegram, né? Se a gente não trabalhar isso, é impossível. A gente até consegue fazer com muito esforço, às vezes por um mês, 2 meses, quase morrendo, mas chega uma hora que a gente joga tudo pro alto porque não aguenta mais, porque por 2 meses você se esforçou, mas todo o impulso continuava ali. E aí chega uma hora que é impossível continuar fazendo. Mas olha a notícia boa, minhas amoras. Quando a gente trabalha tudo isso, todo o nosso emocional, tudo aquilo que convence vocês de comer, tudo aquilo que te convence que o certo é você devorar a barra de chocolate, que você vai ficar muito bem. Quando a gente trabalha tudo isso e mais outras coisas que vocês vão aprender na semana do emagrecimento definitivo, daqui a pouco eu já falo sobre isso, só deixa eu concluir meu raciocínio, que são os sabotadores do emagrecimento, aquilo que vocês pensam, aquilo que vocês acreditam, tanta coisa. Quando a gente trabalha tudo isso, pronto. Você não é mais impulsionada a descontar as suas emoções na comida, porque você está com elas controlada. Por isso que eu falo no emagrecimento sem sofrimento, entende? Porque aí não vem mais aquele impulso. Como que hoje eu tô há 8 anos sem ter esse impulso de ter que comer chocolate, sendo que eu era uma chocolatra assumida?
porque eu consegui trabalhar todo esse meu emocional, todo o interior, tá bom? Olha só, comigo já foi assim, eu fiquei 1 ano com dieta restritiva, e aí depois engordei tudo de novo. Pensa, minhas amoras, 1 ano. Nossa, guerreira, hein, Ju? 1 ano, e aí depois engorda tudo de novo. Aí o que que a Ju vai pensar? Talvez, eu que sou fraca, eu que não consigo. Mas não, você foi muito forte. Tipo, muito. Você lutou contra todos esses impulsos durante 1 ano, mas chegou uma hora que você não aguentou. Mas não quer dizer que você não vai poder ter o seu emagrecimento definitivo de forma alguma. Agora você vai aprender como. Eu gosto de dar um exemplo de que o foco que a gente escolhe dar para as situações, igual essa história da mãe da minha amiga, ela escolheu focar no lado bom e os 4 irmãos escolheram focar no lado ruim. Eu gosto de dizer que é igual uma câmera fotográfica. A lente mostra apenas a imagem e o ângulo que você focou. É ou não é? Por isso as fotografias que vocês tiram, elas podem com a maior facilidade distorcer toda uma realidade. Você pode estar num lugar bem ruim, assim, sujo, feio, e aí tinha um espacinho ali de uma árvore linda e você bate aquela foto. Mas está distorcendo, porque toda a realidade em volta está sujo, cheio de lixo, tudo errado, mas está distorcendo a realidade. É ou não é? Porque a câmera, ela apresenta só uma parte bem pequena de uma imagem toda. Vamos supor que você foi numa festa. Aí você estava lá com a sua câmera e você sentou num puff, lá no meio da festa. E você viu um grupo de pessoas, você olhou para cá e sentiu um grupo de pessoas que estava discutindo muito, brigando, com a cara fechada, tava assim horrível, eles nem estavam dançando, eles estavam assim, ó, discutindo. Aí você vai lá e tira uma foto dessa cena. E aí você mostra para alguém. Como que essa foto vai ser representada para essa pessoa, essa festa vai ser representada para essa pessoa que você mostrar a foto? Ela vai achar horrível. Ela vai falar assim, nossa, que festa horrível, que chato, que sem graça. Ninguém se divertiu, eu, hein? Eu nunca vou nessa festa. E é importante a gente lembrar que a maneira como a gente representa as coisas na nossa mente vai determinar como nós vamos nos sentir, igual a foto. Se você mostrar para alguém, a pessoa vai sentir o quê? Ui, que bom que eu não fui. Nunca vou nessa foto. E a mesma coisa como você representa na sua mente os acontecimentos da sua vida. E aí vamos supor que você está ali na mesma festa, no mesmo puff, no mesmo lugar, e você só vira para um outro lado. Que aí tem um grupo de pessoas se divertindo, rindo, dançando, brincando, tá assim demais. E aí você tira uma foto, tá incrível aquela foto. E aí você pode ter certeza que quem visse essa foto iria falar: nossa, essa festa foi muito legal, muito legal. E era a mesma festa. Era o mesmo acontecimento, você estava sentada no mesmo lugar. O que mudou tudo foi o que você escolheu focar. Prestem atenção, minhas amoras. É o que você escolheu focar. E às vezes a gente escolhe focar no lado ruim das coisas. Ai, já, mas é difícil. Não é difícil. É um treino. Mas é possível. É possível. Tá bom? E uma metáfora muito incrível que eu gosto de falar sobre o poder do foco é sobre os carros de corrida de altíssima velocidade. Eu estava lendo esses dias sobre isso. E é incrível, que mostra muito o poder do foco. Num carro de corrida de alta velocidade, não se pode permitir que o foco se desvie do resultado por nenhum instante sequer. E o que é o resultado? É ali, né? A estrada. É para onde você quer ir. Não pode. Não pode desviar o olhar. Não pode. A atenção do piloto não pode ficar só no lugar onde ele está. Não pode. Não pode ficar no passado, tipo, de forma alguma, em alta velocidade, o piloto pode olhar para trás. Assim, não tem como, não pode. E ele também não pode se fixar muito longe, lá no futuro. Não pode. Ele tem que se preocupar com os próximos 50 metros. E uma regra muito importante que os pilotos de corrida têm que seguir é: foque para onde você quer ir, não foque no que você teme. Olhem só. Foque aonde você quer ir. Não foque no que você teme. Por que eles têm essa regra? Por quê? Se eles começam a derrapar, estão fazendo uma curva, e aí de repente eles começam a derrapar, o carro começa a fugir do controle. A tendência é olhar para o muro, é olhar para o que eles estão temendo no momento, que é bater no muro. Então a tendência é olhar para o muro. Mas
se ele ficar focando no muro, é exatamente para onde ele vai. Em alta velocidade, o olhar, ele move o carro. É assim que funciona. Então, se ele olhar para o muro, é para o muro que ele vai. Então, os pilotos sabem que eles vão para onde eles olham. Exatamente assim. Então, se eles estiverem derrapando, indo de encontro ao muro, mas se os olhos deles estiverem focados na direção que eles têm que ir, as ações deles vão levar para a direção certa. E eles provavelmente vão desviar do muro. É incrível. Só que é contraintuitivo. Na hora, a gente quer olhar para o medo, quer olhar para o pior que está acontecendo e não olhar para a solução. É ou não é? Mas se eles olharem para o muro, as chances deles são muito difíceis. Então, ó, focar na solução é sempre a melhor opção. Então, como que a gente pode trazer isso para a nossa vida, para o emagrecimento? Por exemplo, se você sabe que você costuma chutar o balde no final de semana, você faz tudo certinho durante a semana e no final de semana você coloca tudo a perder. Você sabe que você sempre faz isso. Então esse é o seu muro, é ou não é? Esse é o seu ponto fraco, tá? O final de semana é o seu ponto fraco. E aí você já chega lá pela quinta-feira, você já começa a focar nisso. Focar no ponto fraco. Você já começa a focar no muro. Aí você fica com medo, porque vai chegar o final de semana, e você vai jogar tudo pro alto, você já sabe. E aí você começa a antecipar o problema. Aí você já sente aquela sensação de fracasso, porque esse final de semana vai ter isso, vai ter aquilo, vai ser impossível não comer, eu já sei que eu jogo tudo pro alto. Você antecipa a sensação de fracasso. E o que vai acontecer? Você vai dar de cara no muro, óbvio. E talvez você já comece a comer antes, porque você já está antecipando essa sensação de fracasso. E aí você fala, eu sei que eu vou botar tudo a perder mesmo no final de semana, tá, daqui essa sobremesa aqui hoje, quinta-feira. Daqui que eu quero. Então, a partir de agora, você vai focar na solução. Parar de olhar para o muro, porque se você olhar para o muro, você vai dar de cara no muro. Então, já foque nas possíveis coisas que podem acontecer e como vocês vão se comportar diante delas. Dessa vez, de forma diferente. Ó, verdade, pura verdade, fato. Que bom que vocês estão se identificando. Porque agora vocês vão aprender a fazer diferente. Então tá, o que vai acontecer nesse final de semana? Em vez de você já ficar afirmando que você vai fazer tudo errado, já começa a ver, não, como é que eu posso me comportar de forma diferente? Foque nas vitórias que vocês vão ter. O que vocês querem sentir no final de semana? Como que vocês querem estar se sentindo na segunda-feira? Como que vocês podem fazer uma escolha melhor? Ah, já sei que eu vou na minha sogra. Poxa, e se dessa vez, só dessa vez, eu comer antes, chegar lá satisfeita, sentar na mesa? As minhas alunas falam que estão conseguindo fazer isso. Senta na mesa, pega um cafezinho preto, porque estão satisfeitas e não sentem mais aquela obrigação de que tem que comer. Não tem que nada. Você tem que ver se você está com fome, se você quer fazer aquilo mesmo ou se depois você vai se arrepender. Então você já antecipa as suas vitórias. Esse final de semana eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. E aí eu vou fazer essa escolha e vai ser assim. E o que você já começa a sentir? Você começa a antecipar um sentimento de vitória. Um sentimento de que você vai conseguir fazer aquilo. Talvez você fale, não, e aí no domingo eu vou abrir uma exceção com moderação, sem culpa. Falei no áudio lá do Telegram hoje, né? Se você tá abrindo exceção e depois sente culpa e arrependimento, é porque tá fazendo errado. É porque você tá abrindo exceção todo dia, e se você só se convence de que é uma exceção, mas tá sendo todo dia. E por que depois vem culpa e arrependimento? Porque a gente só sente culpa quando a gente faz uma coisa que nós não queremos fazer. Ou que nós sabemos que aquilo não é certo de ser feito. Quando eu abro uma exceção, eu não sinto culpa de forma alguma. Porque realmente é uma exceção. Então você já vai antecipar as suas vitórias. Já foca em como você vai estar se sentindo na segunda-feira. Como a Amora aqui no início da live falou, já deixa eu te contar. Já vem assim querendo contar a vitória. Como que você quer estar na segunda-feira, na live, vindo aqui me contar a sua vitória? Como que você quer estar se sentindo? Então foque na solução. E você vai começar a antecipar o sentimento de vitória. Para de focar no muro. Para de focar no seu ponto fraco. Foca na solução. Foca no que você controla, no que você pode fazer de diferente. Só nesse final de semana. Não fica pensando que nem um piloto de corrida, ele não pode já pensar lá
aonde ele vai chegar. Não, ele não vai conseguir fazer as curvas direito se ele ficar olhando lá para o final da pista. Ferrou. Então você só tem que se preocupar com o próximo passinho. Ai, já, mas daqui 2 meses eu tenho um casamento e aí vai ter comida. Tem gente que é assim. E aí não faz nada hoje, come tudo errado hoje, porque daqui 2 meses vai ter uma exceção. Meus amores, não tô brincando. Porque fica só focando no muro, só focando em possíveis situações que talvez vão jogar tudo pro alto. Parem com isso, foquem na solução. Então, quando você muda o foco, presta atenção, tá? Porque assim, aí tem amoras que querem colocar em prática uma vez, e aí desiste. Ai, não deu certo, porque daí acabou que eu fiz diferente daquilo que eu tinha focado, e aí desiste. Não, minhas amoras, quando vocês estão começando a mudar o foco, muitas vezes você não muda a direção imediatamente. Não é assim. Não é igual aos pilotos, porque isso requer treino. Eles também não aprenderam assim de um dia para o outro, tá ali derrapando, daqui a pouco não olha para o muro, olha para a direção e vai. Eles têm que treinar numa velocidade mais baixa primeiro. É prática, é treino. A gente não muda de um dia para o outro. Não sejam exigentes assim com vocês. Então, vocês precisam condicionar a mente de vocês a esse novo padrão. É um novo padrão que vocês vão se acostumar, treinar, fazer daqui para frente, de focar na solução, focar nas coisas boas do passado, parar de ficar focando nas coisas ruins para não ter mais esse estado emocional negativo, focar na solução se você está preocupada com algo no futuro. O que eu posso fazer então? O que eu posso fazer para mudar isso? E se você não pode fazer absolutamente nada, minhas amoras, uma das frases que eu mais repito aqui para vocês: o que não tem solução, solucionado está. Ponto. Não é assim. Ai, Jé, que frieza. Não é frieza, é um fato. O que não tem solução, solucionado está. Se você ficar se apegando numa coisa ruim que aconteceu, já passou, mas não tem solução, foi. Você não vai viver o seu presente. Aí vai passar um ano, você vai se arrepender lá na frente, porque hoje você não viveu por conta de uma coisa passada. Aí lá na frente você vai ficar revivendo o arrependimento de hoje. Olhem só a bola de neve. E se você decide deixar para trás, focar nas coisas boas, focar naquilo que você tem controle, focar na solução, pronto, você muda seu estado emocional e você vai parar de descontar na comida o tempo todo. Por que eu ouço tanto de vocês? Já eu sinto fome o dia inteiro. É o dia inteiro. É de hora em hora. Tipo a telecena. Tô velha, né? Entreguei a idade. De hora em hora, vocês sentem fome. É fome física? Aí você tá lá, engordando. Então, será que o teu corpo tá te dizendo, tá na hora de comer? Teu estômago, se você está engordando? Não, minhas amoras. É emocional. Emocional. E tá tão difícil de lidar com esse emocional que é assim, de uma hora você come, aí passa, fica bem, dá aquela anestesiada, aí passa aquele efeito do prazer da comida, vem a fome de novo. Mas não é fome, é a vontade desesperadora de comer. Então vamos mudar o foco para mudar o estado emocional. E aí você não vai ter mais essa fome emocional. Olha por que o emagrecimento não é só come isso, não come aquilo. Vai muito além disso. Muito além disso. Então, minhas memórias, tem um versículo na Bíblia que diz: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Porém, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo terá trevas. Vocês têm noção? É o foco que a gente escolhe dar. Então, escolham ver a vida com os bons olhos, minhas amoras. Escolha ver o seu passado com bons olhos. Não importa o que tenha acontecido. Passou. Porque se você ficar focando, se os teus olhos forem maus e focar no que aconteceu de ruim, você vai viver em trevas. Não precisa disso. Não precisa disso. Está escrito isso na Bíblia porque a outra parte é verdadeira. É possível você focar nas coisas boas, ter bons olhos para tudo, e aí o teu corpo vai ter luz. Então escolham focar na solução. Escolham. Sim, e tudo é uma escolha. É uma escolha. E se vocês ficarem repetindo, já é tão difícil. Se vocês ficarem repetindo isso, vai ser difícil mesmo. Vai ser. Sinto lhe informar. Porque você está falando isso.
A nossa palavra tem poder, muito poder. Então, se você ficar repetindo isso, vai ser difícil. E outra, ninguém disse que ia ser moleza, é ou não é? Ninguém disse que ia ser fácil, que você ia conquistar tudo que você quisesse, assim, de mão beijada. Mas se a gente focar no difícil, é a dificuldade que a gente vai ter. A gente só precisa focar no próximo passo. A gente só precisa focar que é possível. Então, se é possível, qual é o próximo passo? O que eu tenho que fazer? Qual é a próxima escolha? No próximo sentimento que você decide sentir, como a gente falou ontem, se você quer sentir felicidade, use os músculos da felicidade do seu corpo, porque os músculos do nosso rosto vão trazer o sentimento também. Se você não viu a live de ontem, depois corre ali para o feed para assistir. É muito importante. Muito, muito importante. Tá bom? Ó, meu lema agora é focada na solução. Perfeito. Perfeito. Então, a maneira mais poderosa, minhas amoras, de controlar o foco, sabe como é que é? É com o uso das perguntas. A Amora Antiga já sabe que as perguntas são poderosas. As perguntas direcionam as respostas que direcionam os nossos sentimentos. Mas o mais importante é o quê? É fazer as perguntas certas. Na verdade, isso é essencial, porque qualquer coisa que você se perguntar, a sua mente vai trazer a resposta, seja bom ou seja ruim. Ela vai te trazer a resposta. Então, se você ficar se perguntando assim, ai, por que eu não consigo? Por que todo mundo consegue menos eu? Por que eu sou tão fraca? Por que eu vivo desistindo? Olha só, que tipo de resposta vocês acham que a mente de vocês vai trazer quando vocês se fazem essas perguntas? São respostas que só comprovam a pergunta. Ela vai te responder o que tu está perguntando. Ah, eu não consigo porque eu não tenho força de vontade. Eu não consigo porque eu só prometo e não cumpro. Não adianta. Eu faço tudo errado. Vai te trazer resposta que comprove a tua pergunta. E aí, como que vocês vão querer se sentir bem só focando nessas coisas? Não vão. Agora, se vocês fazem a pergunta certa, vocês vão focar na solução. Vai vir a resposta certa. Começa a se perguntar: por que eu sou capaz de conseguir dessa vez? Por que eu sou capaz de conseguir? Olha só. E na hora, talvez você já vai perguntar, já não acreditando, mas eu não sou capaz. Para. Abre a caixinha. Quem lembra de uma live que eu falei das gavetinhas que a gente tem na nossa mente? Tá tudo ali. Tá ali. Você só não encontrou ainda. Você só não abriu a gavetinha certa. O recurso tá ali. Então se pergunta, por que eu sou capaz de conseguir dessa vez? A sua mente vai trazer a resposta do porquê você é capaz. Pode ter certeza. Você vai lembrar. Ah, porque eu sei que eu sou uma pessoa dedicada em várias outras coisas na minha vida. Ah, porque eu sei que em outras áreas da minha vida eu tenho sucesso. Então eu posso ter sucesso no emagrecimento também. Ah, eu sou capaz de conseguir porque agora eu aprendi com a Jé que é um passo de cada vez. Eu sou capaz porque eu aprendi com a Jé que é ser 1% melhor só a cada dia. Então eu sou capaz de ser 1% melhor. Talvez 50% melhor de um dia para o outro, mas não precisa, minhas amoras. Agora, 1% eu sou capaz, eu sei que eu sou. E vai vir mais um monte de resposta. Por quê? Porque você fez a pergunta certa. Então, a pergunta certa faz você focar na resposta certa. E aí faz o quê? Você ter o sentimento certo. E a gente sabe que o nosso comportamento, ele é só consequência do nosso sentimento. E aí você vai se sentir vitoriosa, você vai sentir que você é capaz. E você acha que se sentindo vitoriosa, capaz, se sentindo uma mulher que consegue fazer as coisas, você vai querer comer uma barra inteira de chocolate? Não vai, porque você vai estar com um sentimento de tanta vitória, de tanta conquista, já sabendo que você vai conseguir, você vai olhar e falar assim: ah, não quero. É assim que funciona. É assim. Por quê? Porque todo comportamento é guiado pelo sentimento. Então, se sentindo vitoriosa, você vai ter o comportamento de uma pessoa vitoriosa. Vai ter. Então, as perguntas, elas proporcionam a chave para abrir ali o seu potencial, que talvez você não sabia que existia. Talvez você não sabia, mas está ali. Você só não está usando a chavinha certa. Ah, Josi, nossa, essa live é demais.
Que bom, minha amora. Essa coach sabe das coisas. Minhas amoras, eu estudo tanto para trazer algo importante para vocês, que realmente vai fazer diferença na vida de vocês. E quem aplica, me conta o quanto está mudando. Nossa, eu recebo tantas mensagens que a minha vontade é de repostar tudo nos stories, mas aí vocês não iam aguentar. Mas é tão gratificante ver quando vocês aplicam e aí vocês me contam, Gé, a minha vida está mudando. Mas o mérito é seu, porque eu sei que a maioria, minhas amoras, vocês sabiam? A maioria só ouve, não anota, não aplica. E aí acha que é porque não é capaz, mas é só porque não aplicou. Não deu um passinho de cada vez, é só um passinho. Tá bom? E para terminar essa live, que a gente só tem 10 minutinhos, eu quero contar uma história bem rápida para ilustrar tudo isso, tá? Meu Deus, me babei, vocês viram? Ai, a pessoa quebra o clima, né? Mas tudo bem. A gente tá em casa, né? Aqui é intimidade. Olha só, Gi, eu aplico e eliminei 8 quilos. Maravilhosa, arrasou, Gi. Mérito seu, viu? Que lindas. Então, deixa eu contar essa história bem rápida, tá? Pra gente finalizar. E, ó, continue apertando no coraçãozinho, não é porque tá acabando a live que tem que parar de apertar no coraçãozinho, não. E no YouTube também, tem mais amoras ao vivo do que like. Eu tô vendo aqui, hein? Amoras do YouTube. Vamos apertar no joinha? Aperta lá pra mim. Obrigada. Ó, eu vou contar a história de um menino, de um adolescente do Alabama, Estados Unidos. Então, um belo dia, ele estava lá na escola e tinha lá um bonitão, um menino lá, um bonitão, valentão, que se achava da 7ª série, que chamou esse menino para brigar. Normal, né? E o que aconteceu? Esse valentão bateu muito nesse menino, muito mesmo, e deixou ele desmaiado lá, no meio do pátio do colégio. Desmaiado. Quando ele acordou, ele estava lá morrendo de vergonha. Horrível. Foi uma humilhação, foi horrível. E quando esse menino acordou, ele jurou que ele ia se vingar. E ele ia matar aquele valentão. Assim mesmo, nos Estados Unidos, né? Normal, todo mundo tem acesso a armas. E ele jurou. Ele falou, não, eu vou me vingar. O que ele fez comigo foi muito humilhante. E ele foi para casa, pegou uma arma que a mãe dele tinha em casa e ele saiu para procurar esse menino, para procurar o alvo. E naquele momento, minhas amoras, o destino desse menino estava na balança. Naquele momento, tudo poderia acontecer. O valentão estava lá, o bonitão estava lá, na mira dele, na mira da arma. E ele podia disparar e ter o gosto da vingança que ele queria. Naquele momento, ele achava que aquilo era a solução. E ele queria aquilo. Então, ele poderia ter o gosto da vingança. Mas foi nesse instante que ele se fez uma pergunta muito importante. Ele se perguntou assim, o que vai acontecer comigo se eu puxar o gatilho? E outra imagem entrou em foco. Primeiro a imagem estava lá, o alvo dele, esperando para ser abatido. Ele estava achando sensacional. Mas no momento que ele fez essa pergunta, outra imagem veio. E era uma imagem muito dolorosa. Foi a imagem mais dolorosa que ele podia imaginar. Naquela fração de segundos em que a vida dele podia seguir em 2 rumos totalmente diferentes, ele visualizou com uma lucidez assustadora. Naquele momento ele visualizou como seria a vida dele na cadeia. Como seria, ainda mais nos Estados Unidos, que ele sabia que ele poderia ficar lá na cadeia para sempre, perder toda a vida dele. Ele pensou em ter que passar a noite inteira acordada com medo dos outros presos, com o que os outros presos pudessem fazer com ele, que ele perderia toda a vida dele, que ele ficaria longe da família para sempre. Ele conseguiu ver isso naquele momento. E essa dor em potencial foi muito maior que a expectativa da vingança, aquele gostinho que ele estava prestes a sentir da vingança, porque a dor foi muito maior. E ele desviou a arma e atirou numa árvore, só para dar um sustinho. E esse rapaz era Bo Jackson, um dos maiores talentos, jogador de basquete e futebol americano. E essa história é verdadeira, tá? E a gente pode ver que nesse momento foi fundamental na vida dele. A dor associada à prisão foi uma força mais poderosa do que o prazer que ele pensava que matar o outro rapaz ia trazer para a vida dele. E uma mudança de foco, uma pergunta certa, uma decisão sobre eu quero esse prazer da vingança ou essa dor para o resto da minha vida,
fez toda a diferença entre um garoto sem futuro que iria passar a vida inteira na cadeia e uma das maiores histórias de sucesso de beisebol dos Estados Unidos. Então, minhas amoras, foquem no que vocês querem para o futuro de vocês. Essa história é muito, muito importante, é muito verdadeira. Às vezes a gente acha que tem que acontecer só em coisas grandiosas, como da história desse menino que realmente queria matar o outro menino. Mas não. Uma pergunta que vocês se façam, às vezes você está escolhendo um prazer momentâneo, está te trazendo uma dor muito grande. E você só não parou para se dar conta que essa dor que você talvez esteja sentindo, se você está sobrepeso, se você já está doente por conta do seu peso, se você não consegue nem se olhar no espelho, se você não tem, se a tua autoestima está lá embaixo, foi por conta de um prazer momentâneo da comida. Então se faça a pergunta certa: como que eu quero estar no final desse ano? Como que eu quero estar daqui 5 anos? Como que eu quero que que o rumo da minha vida, qual o rumo que eu quero que a minha vida tome daqui para frente? O que eu vou perder se eu não mudar? Se eu continuar descontando as minhas emoções na comida, se eu continuar buscando um prazer momentâneo num prato de comida, qual vai ser a consequência? Se faça a pergunta certa, minhas amoras. Mudem o foco. Porque quando vocês focam que o maior prazer do dia de vocês é comer, você não vai conseguir dizer não. Agora, quando você muda o foco e fala, qual é a consequência que eu vou ter? Igual esse menino fez. Aí você fala, não, prazer momentâneo da comida acaba muito rápido. Eu quero o meu futuro. Eu quero o meu emagrecimento. Eu quero tudo que ele vai trazer de bom na minha vida. Então, faça a pergunta certa e lembre de se perguntar por que você é capaz. Lembra de fazer a pergunta certa, focar no que você tem controle, focar na solução e aí você vai mudar o seu estado emocional. Tá bom, minhas amoras? Ficou profundo, né? Me empolguei. Vocês estão falando que gostaram muito da história. Que bom. Que bom. Então, minhas amoras, eu só tenho 2 minutinhos. Isso mesmo, Sônia, se perguntar, né? O prazer momentâneo, qual vai ser a consequência? Isso, uma ótima pergunta. Minhas amoras, se vocês gostaram da live, compartilhem com suas amigas. Se você achou que foi importante para você ouvir esse assunto, compartilhe com as suas amigas, tá bom? Então, assim, essa live depois, agora já, tudo anotado. Que bom, Andréia, parabéns. Essa live já vai para o feed, porque agora fica salvo lá no feed no IGTV, tá? E aí depois você vai deixar o seu comentário. Ó, ontem nós tivemos 50 comentários. E vocês todas me prometeram que todas vocês iam comentar. A gente tem aqui 98 amoras no Instagram e mais 8 no YouTube. Então, a gente tem que, eu quero ver todas vocês comentando lá na live, lá no feed. Por quê? Você comenta o que você mais aprendeu. Porque quando você escreve, você está aprendendo 2 vezes. Está reforçando o seu aprendizado. Joy, chegou agora? Depois você vai lá no feed e você vai assistindo gravado, tá bom? Agorinha já. E você vai comentar o que você aprendeu, que mais chamou atenção, aquele estalo que você teve, e aí você vai marcar as suas amigas. Porque, poxa, ela vai ler o seu comentário e vai falar, nossa, olha o aprendizado que ela teve. E aí ela vai querer assistir a live. Combinado? Vamos fazer assim? Eu quero ver se a gente vai ter mais de 50 comentários. Na live de ontem foi 50. Quero ver. Ó, vou comentar. A Stephanie tá falando. Que bom. Então tá. E é importante para mim também, porque daí eu consigo ver o que vocês aprenderam, o que vocês entenderam, se essas lives estão fazendo diferença na vida de vocês. Porque eu estudo para vir aqui passar para vocês, eu penso em cada palavra que eu vou falar para vocês, eu paro 1 hora do meu dia para estar aqui fazendo uma live para vocês, eu preciso saber se faz diferença ou não. Ou se tudo bem, se daqui a pouco eu não fizer mais live, vocês nem vão sentir minha falta. Então vocês têm que me contar lá nos comentários, tá bom? Ó, daqui a pouco a live vai cair, eu não posso esquecer do nosso print. Façam um print e postem nos seus stories, tá bom? Isso é muito importante. E, ó, um monte de Amora tá falando aqui, eu vou comentar lá no feed. Eu quero ver. Tô olhando a carinha de cada uma de vocês. Vou cobrar.
Ó, minhas amoras, tenho 20 segundos, o Instagram avisa, porque senão a live cai e ela não fica salva, tá bom? Então, ó, beijo enorme, fiquem com Deus. E amanhã a gente tá aqui de novo, hein? 4 horas, 16 horas. Beijo!